Olá! Que seu dia e sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, pode parecer puramente teórica, mas tem consequências muito práticas. O que a gente acredita sobre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano realmente importa no dia a dia. Com certeza importa. E a fonte para nossa análise hoje é o capítulo 8 do livro Eleitos Mais Livres, do Norman Geisler. Ele argumenta basicamente que as ideias têm consequências, né? E que visões teológicas muito extremas de qualquer um dos lados podem levar a resultados bem problemáticos na vida de uma pessoa e na fé dela. Ok, então vamos analisar isso. Nossa missão hoje é explorar os argumentos do Geisler sobre como tanto o calvinismo extremado quanto o arminianismo extremado, quando levados às últimas consequências, podem impactar tudo, desde a nossa sensação de responsabilidade até nossa motivação para orar e evangelizar. Exato. É uma cadeia de dominós. Então vamos começar com o calvinismo extremado. Geisler aponta que a primeira consequência é que essa visão pode levar a pessoa a se eximir da responsabilidade por suas ações. Se tudo já está pré-determinado, por que eu deveria assumir a culpa? Exatamente. A lógica seria: olha, se não foi o diabo que me fez fazer, certamente foi Deus. E o Geisler cita o pastor calvinista Charles Spurgeon, que criticava muito os hipercalvinistas da época dele. Ele dizia que o sistema deles roubava a dignidade das pessoas, tornando-as não mais responsáveis que um boi. Uau! Não mais responsáveis que um boi, que imagem forte. E isso leva a um ponto ainda mais sério, que é culpar a Deus pelo mal. Geisler compartilha duas histórias pessoais aqui, né? A primeira é sobre um debate com o teólogo John Gerstner. Sim, essa é clássica. Ao ser pressionado sobre quem deu a Lúcifer o desejo de se rebelar, já que ele foi criado perfeito, Gerstner teria respondido: mistério, mistério. Um grande mistério. Mas para o Geisler, isso não é um mistério. É uma contradição grave. Porque na lógica do sistema, só Deus poderia ter dado esse desejo a ele, entendeu? Entendi. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. A segunda história é ainda mais chocante. É sobre um palestrante que encontrou paz na morte trágica do filho ao concluir: Deus matou meu filho. É um exemplo muito forte. E o Geisler então usa isso para fazer uma pergunta provocativa. Ele pergunta se essa pessoa conseguiria encontrar a mesma paz vitoriosa se a filha dela fosse estuprada, concluindo: Deus estuprou minha filha. Nossa! É. Ele afirma que alguns pensamentos não precisam ser refutados, apenas declarados. É uma colocação brutal. O objetivo dele é mostrar o extremo lógico, né? Exato. E isso se conecta com a terceira consequência que o Geisler aponta. Essa visão pode, paradoxalmente, lançar as bases para o universalismo. A pergunta se torna inevitável. Se Deus é todo amoroso e pode salvar irresistivelmente a quem Ele quiser, por que Ele não salva todos? Certo. Então, para escapar do universalismo, o sistema precisa negar alguma coisa. O que é? Frequentemente, o que é negado ou redefinido é que Deus seja todo amoroso no sentido redentor. E essa é a quarta consequência, a corrosão da confiança no amor de Deus. A visão passa a ser que Deus ama apenas os eleitos. Geisler argumenta que um Deus que ama parcialmente não é supremamente bom e, portanto, não é digno de adoração. E ele cita até um puritano, William Ames, que dizia que Deus odeia os não eleitos. É isso. Exatamente, uma afirmação fortíssima. Isso, claro, tem um impacto direto nas ações. Geisler fala sobre a evangelização. Sim, essa é a quinta consequência prática, a corrosão da motivação para a evangelização. A anedota sobre William Carey, o pai das missões modernas, é um exemplo clássico. Um conselheiro hipercalvinista disse para ele que se Deus quisesse salvar o mundo, poderia fazer isso sem a ajuda dele. A lógica é fechada, mas desanimadora. Totalmente. E a mesma lógica se aplica ao sexto ponto, a corrosão da motivação para a oração intercessória. Se tudo já está decretado, por que orar para que algo mude? Faz sentido. A oração vira mais um ato de submissão do que uma conversa ou uma parceria. Ok.
Mas Geisler deixa claro que os calvinistas não detêm o monopólio dos extremos. Ele então se volta para o que chama de arminianismo extremado, ou neoteísmo. Qual o problema central aqui? Bom, o ponto de partida é o oposto. É a crença de que, para preservar a liberdade humana, Deus não pode ter conhecimento infalível das escolhas livres futuras das pessoas. Ah, a ideia do teísmo aberto. Isso mesmo. E segundo Geisler, essa única ideia gera uma série de problemas, começando por minar a confiança na Bíblia. De que forma? Como a Bíblia está, assim, repleta de profecias que envolvem as escolhas de seres humanos, pensa no local de nascimento de Jesus ou na sua ressurreição. Essas profecias se tornam, na melhor das hipóteses, suposições bem informadas de Deus e não verdades infalíveis, sabe? A Bíblia se tornaria um livro falível. Exatamente. Isso também afetaria a forma como os profetas são avaliados, imagino? Sem dúvida. É a segunda consequência. Elimina a possibilidade de testar um falso profeta. Além, Deuteronômio diz que se a previsão de um profeta não se cumpre, ele é falso. Mas se toda profecia for condicional às escolhas humanas, nunca se poderia provar que uma profecia falhou. O teste se torna inútil. Inútil. Então, o que tudo isso significa para a esperança do crente? Leva a outras consequências bem graves. Terceiro, mina a esperança da vitória definitiva sobre o mal. Se Deus não conhece o futuro com certeza e não interfere na liberdade, não há garantia absoluta de que o bem vencerá, ao contrário do que a Bíblia promete. A esperança vira um talvez. Exato. Quarto, mina a confiança nas promessas incondicionais de Deus, como a aliança com Abraão. Tudo passaria a ter um asterisco. E em um nível mais pessoal, como isso afeta o dia a dia? Duas consequências muito diretas. Quinto, tira a certeza da salvação. Se a salvação depende da contínua escolha correta da pessoa e pode ser perdida, ninguém pode ter a certeza de que irá para o céu. Isso contradiz passagens como Romanos 8, que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. E, finalmente, de forma irônica, pode impedir a confiança na oração respondida. Pois é. Um Deus que está, adivinhando o futuro é logicamente limitado em sua capacidade de orquestrar eventos em resposta às orações. Vimos, então, dois sistemas levados a extremos, cada um com uma cadeia de consequências práticas e, por vezes, severas, de acordo com o argumento do Norman Geisler. Ele parece defender uma visão mais equilibrada, né? Precisamente. O argumento final do autor é que a Bíblia apresenta um equilíbrio. Ela afirma tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. A tensão não é uma contradição a ser resolvida eliminando um dos lados, mas um paradoxo a ser mantido. Um mistério a ser vivido, talvez. É uma boa forma de colocar. A conclusão dele é que somos, como diz o título do livro, eleitos, mas livres. Isso nos deixa com uma reflexão final. A fonte foca em como esses grandes sistemas teológicos impactam a vida e as ações individuais. Mas e o impacto social? Se um grande grupo de pessoas acreditassem genuinamente que não tem responsabilidade final por suas ações, ou, por outro lado, que o futuro é totalmente incerto e não garantido nem por Deus, como isso poderia moldar as leis, a ética e o senso de esperança ou de justiça de uma cultura? Uma pergunta muito importante para se refletir. E, com isso, encerramos nossa análise de hoje. Teremos um novo episódio explorando mais deste mesmo livro. Que Deus abençoe a todos.